Olá, meus irmãos, tudo bem? Que o Senhor te abençoe. Fique firme. Meus amigos, é o seguinte: estão me fazendo essa pergunta e sim, devem fazer essa pergunta. Eu acho que todo mundo, em maior ou em menor grau, tem essa pergunta diante dos últimos eventos, né? Por alguns fatores, por alguns condicionantes. Primeiro, o máximo deles é a agenda mundial, é a Agenda 30. A tal da agenda da sustentabilidade, que toca na questão climática automaticamente, e da outra agenda que impacta diretamente o agronegócio, a produção de carne bovina e etc., porque há uma força muito grande para que a humanidade coma carne sintética e fique feliz com isso, inclusive não tenha propriedade e fique feliz com isso. No futuro você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Mas a pergunta que estão me fazendo nos canais abertos, nas redes sociais, escrevem para mim: Rafael, comente, por favor, se o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a exemplo do que aconteceu recentemente no Oriente Médio, está sendo provocado por HAARP, ou seja, se é resultado de ação humana, se é resultado de manipulação climática. Eu já começo dizendo para vocês o seguinte: sobre a questão Rio Grande do Sul, eu peço que você fique até o final e eu vou tentar dar uma resposta bem abrangente, bem coerente, bem fundamentada. Mas sobre a questão manipulação climática, eu falo para vocês: sim, o clima pode e é manipulado. E eu vou explicar isso aqui para vocês. Inclusive, eu tenho um documentário já pronto, uma aula que é no estilo documentário, está no Abaplay, eu vou mostrar para vocês já já. Mas para comentar esse assunto, e especificamente, esse assunto dói em todo o país, né? Estamos falando, senhoras e senhores, do maior acontecimento trágico dos últimos anos do nosso país. Nós estamos falando de números assustadores. Estamos falando de mais de 340 municípios afetados. Estamos falando de, olha só, de mais de 20 mil pessoas desabrigadas, em abrigos, perdão. Mais de 20 mil pessoas que estão em abrigos. São mais de 120 mil pessoas desalojadas. Estamos falando de 1 milhão de pessoas afetadas. 1 milhão de vidas afetadas diretamente, fora as que são afetadas indiretamente. Estamos falando de um número que cresce cada dia de pessoas que se foram, de número de desaparecidos. Então isso deveria tomar todo o país, a necessidade, um senso de urgência, um senso de coletivo, de nacionalismo, de socorrer os nossos irmãos. E o contrário, pelo contrário, estamos vendo pessoas que votaram num partido de esquerda só porque o Rio Grande do Sul tornou-se um reduto da nova direita, um reduto bolsonarista. Os caras vão nas redes sociais zombando de quem está perdendo a sua casa, perdendo a vida, né? Parente que perdeu a vida. O gado, o gado morrendo, e eles estão fazendo meme na rede social, zombando que assim como o animal está morrendo, os bolsonaristas também. E os bolsonaristas sendo levados pelas águas torrenciais no Rio Grande do Sul. Os esquerdistas zombando. São pessoas sem alma mesmo, porque são corpos ambulantes, não tem alma mais. Essa alma já foi abduzida, eu ia falar pelo diabo, mas nem sempre é o diabo. Às vezes o diabo é a própria pessoa, que está no nível de psique, está no nível de humanidade, está no nível intelectual tão chulo, tão podre, está tão podre, tão fétido por dentro, que ela só exala podridão, ela só exala ódio. É impressionante como essas pessoas estão tripudiando nas redes sociais, zombando. Mas também me assusta que só hoje a Globo decidiu apurar o evento, a Globo decidiu dar a devida cobertura. Só hoje apareceu um vídeo do William Bonner com aquela cara dele, pasmado, sobre o hospital que está sendo levado, o hospital aéreo, está sendo levado para o Rio Grande do Sul, no avião da FAB. Agora a Globo vai dar atenção? É porque já passou aquela patifaria da Madonna? É porque já passou aquele portal que foi aberto, aquele culto profano
promíscuo, aquele culto diabólico que foi muito bem documentado. Inclusive a Marinha fez a proteção no mar, teve proteção de todos os lados e a cobertura exclusiva da rede, da emissora. Aí só agora que o carnaval infernal passou, a Globo vai dar a devida atenção, porque não queria dar atenção aos nossos irmãos brasileiros que estão realmente sofrendo e chorando, não vale a pena. E o que falar do governo? Irmãos, eu estou olhando nas redes sociais como as pessoas, os sulistas, as pessoas que estão lá, que tem muito, inclusive, paulistano, tem empresários, gente de todo o país, indo para lá para socorrer e ajudar. Porque a região, os municípios foram devastados, sumiram, alguns sumiram, estão debaixo de água ainda, os que a água já baixaram, né, as ruas que as águas já baixaram, você consegue ver o rastro da destruição das águas. E quando você vê os vídeos, os sulistas e as pessoas que estão lá apoiando, eles estão revoltados com o Exército Brasileiro, estão revoltados com o governo do Estado, que é o do governador Leite, estão revoltados com o governo federal, que desde o ano passado nem tinha nem terminado de enviar a verba das chuvas do ano passado. Então, eu começo dizendo para vocês, eu vou aqui com muito cuidado, com muito amor, com muita cautela, porque, olha, são os nossos irmãos e devemos orar muito por eles. Mas, o que é o HAARP? Você que está se perguntando. Rafael, estão te perguntando se o que aconteceu, toda aquela tempestade, ela ocorreu por antena HAARP. Mas o que é HAARP? Bom, senhoras e senhores, o que é HAARP? HAARP é um projeto que foi desenvolvido basicamente pelo governo norte-americano, um projeto militar e também de tecnologia de geoengenharia, com o objetivo, a priori, para se estudar a ionosfera. Portanto, a partir desta análise, entendendo o comportamento da ionosfera, eles buscariam um modo de compreender o impacto da radiação solar, da dinâmica da ionosfera e seu impacto diretamente na superfície terrestre, na tecnologia, na dinâmica do clima e por aí vai. Uma explicação a grosso modo para vocês. Então, são antenas super tecnológicas que elas emitem ondas e essas ondas são capazes de tocar a ionosfera. Explicando para vocês bem minuciosamente, nos detalhes, mostrando ali os mínimos detalhes, desculpe a redundância. Eu tenho um documentário, como eu falei para vocês, eu vou pedir para que vocês possam ir lá, estudar com esse documentário, assistir este conteúdo. Rafael, onde está esse conteúdo? Como eu posso estudá-lo? Vocês estão vendo aqui em cima a página nova do AbaPlay. Já já eu vou mostrar para vocês. Vamos fazer um evento de lançamento com área de filmes, onde você pode escolher assistir os filmes, né? Com área de cursos, tem aqui a Abo Academy, que é a parte de cursos, tudo muito bem organizado para vocês. Tem área de filmes, documentários, sala de guerra. Sala de guerra é minha coluna de opinião. Deixa eu clicar aqui. A minha coluna de opinião, tá? E aqui vocês têm vários conteúdos, né, que eu estou analisando, conversando, basicamente toda semana tem. Tem a parte feminina, que são só assuntos para as mulheres, que a minha esposa ministra aqui as aulas, os vídeos, tem ministrações também. A área de escatologia, tem a área infantil, você vai clicar aqui, só conteúdo infantil. Bom, categoria geopolítica, conspira-se, só os conteúdos de conspiração, por exemplo, esse do HAARP está enquadrado aqui também. Família e filhos, aqui são mensagens para família, criação de filhos, aulas ao vivo, tá bom? Bom, então vocês vêm aqui e vão poder assistir tudo, assim como filmes. Você clica aqui e vai direto para o ambiente dos filmes, tá? Bom, aqui tem alguns documentários, tá? E nós estamos ainda fazendo os ajustes. Se você é membro fundador do AbaPlay, fique atento ao seu e-mail e ative a notificação do aplicativo atual. Do aplicativo em uso do AbaPlay, fique atento porque nós já vamos fazer a migração para você ter essa experiência, né? Os aplicativos de TV já estão saindo, beleza? Então, fiquem atentos. Um conteúdo, pessoal, é esse daqui. HAARP. O que são as antenas HAARP? Aqui, eu vou só mutar, vou tirar o volume,
para dar um play para vocês rapidamente, que eu estou explicando o que é o HAARP, que tecnologia é essa, onde surgiu, né, o que está por trás, onde se encontra, por exemplo, no Alasca, o que o mundo já falou sobre o HAARP. E eu vou comentar rapidamente aqui com vocês para vocês não ficarem sem a devida informação sobre o HAARP. Bom, senhoras e senhores, é o seguinte. Então, tendo em vista que o HAARP é um projeto que, a priori, era tido como ultra secreto, o perímetro ali da localidade no Alasca, onde está o complexo de geoengenharia, o complexo militar, ele sim, ele é guarnecido, ele é protegido pelos Estados Unidos, pelo governo norte-americano, pelo exército norte-americano e também pelas agências de inteligência. Então, o que se trata ali dentro do HAARP é ultra secreto. Então, embora eles falem que, falaram que o projeto HAARP é ultra secreto, só para dar uma aura de conspiração, tudo bem, então revele, deixe entrar, exponha o que vocês estão estudando, quais são as grandes descobertas para a humanidade. É ultra secreto, sim. Então, o que levanta ainda mais suspeitas sobre o que eles fazem lá. E essa suspeita, como eu revelei no documentário HAARP, lá no Abaplay, eu deixo o link do Abaplay para vocês, abaplay.com.br. Como eu revelei para vocês, a Rússia, por exemplo, quando o complexo HAARP foi anunciado pelos Estados Unidos, a Rússia, o governo russo foi até a ONU pedir para que esse projeto fosse abolido. Se a ONU não pressionasse os Estados Unidos para abolir esse projeto, a ONU seria conivente com uma arma de destruição em massa. E isso são palavras do Vladimir Putin para a ONU. E, gente, as antenas HAARP não existem somente lá no Alasca. Outros lugares têm antenas capazes de emitir ondas que tocam em ionosfera. Só que não há nenhum outro projeto, um complexo como este, que é o HAARP lá nos Estados Unidos. Tá? Essas antenas tão poderosas como os Estados Unidos, como lá no Alasca. Bom, além dessa questão do governo russo ter falado que era uma arma de destruição em massa, naquele evento traumático do terremoto na Turquia, presta atenção nisso, eu estou sendo bem coerente com vocês, citando fatos. Na Turquia, quando teve aquele terremoto da Turquia, uma deputada romena, ela afirmou que o terremoto foi causado pelas antenas HAARP. Curioso, não? Muito curioso. E, segundo um cientista brasileiro, Fran de Aquino, professor universitário aqui no Brasil, mestre em física, se não falha a minha memória, eu mostrei lá no documentário o artigo dele, provando que, sim, as antenas HAARP podem provocar chuvas, tornados, furacões, terremotos, erupção vulcânica, e, segundo ele, HAARP é uma grande arma climática. Bom, aqui são fatos. Fatos que vocês podem googar ou assistir o documentário e lá estão todos os prints. Agora, falando da questão da arma climática, que foi a minha afirmação no início do vídeo. Existem armas climáticas? O clima é manipulado? Sim. O clima é manipulado em maior ou em menor grau, em maior ou em menor escala. Por exemplo, para a agricultura, para fins agrícolas, produção agrícola, eles manipulam o clima com as armas de dispersão de sementes de nuvem. Eles liberam uma substância química, portanto, é a tal da geoengenharia climática, para poder as nuvens... basicamente, eles liberam, além de outras substâncias, carbonato de cálcio, né, e outros, um composto com prata, para provocar condensação e depois precipitação. Condensação, nuvem, né? Ali com aquela cúmulo de nimbus bem pesada, e depois a precipitação em uma área pontual. O problema é que eles não têm controle da dinâmica dos ventos, né? Se você lembrar um artigo que eu mostrei lá no Abaplay, nesse documentário HAARP, eu mostrei um artigo da guerra do Vietnã. Na guerra do Vietnã, o The New York Times publicou um artigo dizendo: eles estão utilizando arma climática para fazer chover. Quem estava utilizando? Os Estados Unidos estavam utilizando arma climática para fazer chover onde os Vietcongs estavam.
porque dificultava deles terem um teto e não tendo teto, eles não conseguiam perceber onde estavam as aeronaves norte-americanas, os helicópteros de guerra norte-americanos, e provocava mais dificuldade para o inimigo dos Estados Unidos, que eram os Vietcongs. Isso é público no New York Times, só que está em inglês, eu mostrei para vocês lá no ABA. Bom, e documentos antigos mostram que as armas climáticas elas são mais perigosas do que armas nucleares. Inclusive, o Einstein tem um documento em que ele fala, olha, prestem atenção na arma climática, porque ela é muitas vezes mais perigosa do que uma arma nuclear, do que uma bomba nuclear. Porque um terremoto, depois de provocado, um vulcão, depois de provocado, um tornado, um furacão, depois de provocado, como que se para? Um outro evento interessante que eu queria conversar com vocês rapidamente, eu entro no assunto aqui no Rio Grande do Sul. É que o evento em Dubai, tem um monte de gente aí, a Reuters, com a sua checagem de fatos, que é mantida pelo tio Bill, né, o homem da janelinha, o homem que está por trás da Agenda 30 também. A Reuters já rotulou, e as agências de checagens no mundo inteiro são subsidiárias, são financiadas por essa agência de checagem global. Então, se lá veio de uma para as outras, todas vão rotular como falso. Há semanas atrás, Dubai foi assim devastada por uma chuva incomensurável, um evento climático atípico. Gente, evento climático atípico em uma região desértica, coisa tão rara, e o vento arrastando pessoas, arrastando tudo, inundando tudo, isso é atípico. E nós sabemos, sim, que talvez este evento específico em Dubai não tenha sido provocado pela tecnologia que o Golfo tem, o Golfo faz e o utiliza, que são tecnologias de dispersão de nuvens, como se chama, né? Nuvens de semente, ou sementes de nuvem, traduzindo do inglês para o português. Israel utiliza, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, todos eles utilizam. O que eles fazem? Pulverizam essa substância química no ar para gerar chuva e amenizar aquele clima árido, seco do deserto. Só que a agência meteorológica do Emirados Árabes, a agência meteorológica de outros lugares, por exemplo, de Dubai especificamente, veio a público e respondendo a Reuters, não, nós não utilizamos a arma de dispersão de sementes de nuvem. E não foi nem antes, nem depois, nem durante. Tá bom. E eles assumiriam que fizeram isso? Eles assumiriam que foram lá e dispersaram sementes de nuvem? Pulverizaram substância química, rastro químico no céu, para poder ter precipitação, ter nuvem, amenizar o clima, favorecer a agricultura, né? Ficar um clima mais ameno e a coisa desandou. Não, mas foi uma massa de deslocamento de ar frio que se chocou com a massa de ar quente e deu todo aquele choque térmico e a precipitação incomensurável. Vamos parar de palhaçada. Eles iriam assumir isso? Então, por mais que estejam alegando que foi fake news, o que eu digo para vocês, categoricamente, é que eles têm essas armas, eles utilizam essas armas para o seu próprio benefício, só que eles não têm o controle da dinâmica atmosférica. Ele não tem controle da dinâmica de deslocamento de massas de ar, de corrente de ar. É impossível fazer isso. É impossível conter isso. Assim como tem projeto do próprio tio Bill aí, junto com o MIT, para criar uma nuvem de carbonato de cálcio, iodeto de prata e por aí vai, para poder bloquear o sol. Vamos bloquear o sol para amenizar o clima da Terra, porque do jeito que tá, o mundo vai acabar. O projeto dele, vamos bloquear o sol. Veja, quem diz que o controle que eles estabeleceram, a dinâmica dos ventos, deslocamento, vai fazer com que tudo que eles lançaram sobre a atmosfera não vai ter um efeito reverso. Lembra daquele filme Geostorm? É basicamente isso. Então, as armas climáticas, utilizadas para o bem ou para o mal, as armas climáticas existem. A manipulação climática existe e é real. Tá? Real, desde uma corrida de Fórmula 1 até o Carnaval do Rio de Janeiro. Mas no Carnaval do Rio de Janeiro já é cobra coral, é coisa que eles vão fazer mandinga, vão sacrificar para os demônios para tentar parar a chuva. E volta e meia eles se lascam. Mas sim, tal do cobra coral é verdade aqui no Rio de Janeiro. Bom, Rafael, a questão lá do Rio Grande do Sul. Qual é o grande argumento de quem acredita
que foi a arma climática que está provocando toda aquela situação no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu falo do Rio de Janeiro, mas estou colocando aqui como se estivesse no meu quintal, me afetando também. Esse é o meu sentimento. Bom, qual é o principal argumento também? É que o Sul é uma potência agrícola, é uma potência do agro, é uma potência para a produção de carne, produção de leite, é uma potência do agronegócio. Ponto 1. Ponto 2. E o agronegócio é inimigo do atual governo. Ah, tudo bem. Ok, esse é um argumento. O outro argumento é que o agronegócio é inimigo da Agenda 30, da agenda da sustentabilidade da ONU, né? Da agenda climática, né? É claro, olha o que está acontecendo na Europa com os produtores lá na Europa, olha o que está acontecendo lá, as revoltas na Bélgica, na França, os caras espalhando cocô em tudo quanto é lugar, os produtores de leite da Holanda estão sofrendo, assim como os do Canadá, o governo prefere obrigá-los a jogar fora o leite do que baixar o preço, né? Ou do que fazer com que o produto seja acessível a todos, criando uma sensação de escassez e tudo mais. Olha o que está acontecendo com a carne bovina. Então há uma pressão muito grande na agenda, com a agenda mundial. Então o que leva as pessoas a entenderem que este evento específico foi causado por uma intervenção humana utilizando tecnologia. Senhoras e senhores, esse assunto eu quero sempre tratar com muita cautela, muito cuidado, como por todos os eventos que eu já citei aqui, todos os fatores. Aconselho você a fazer o seguinte, vai lá no Play, assista tudo e você vai tirar sua própria conclusão. O que eu afirmo para vocês é o seguinte, é possível que tenha sido utilizado? É totalmente possível. Só não dou minha opinião amplamente aqui, aberto para vocês, porque eu corro o risco de ser cancelado. Literalmente, isso não é marketing, corro o risco de ser cancelado. E tá tão difícil lidar com esses canais abertos aqui, tão difícil, tem que pisar em ovos. Então aconselho você assistir todo o meu posicionamento lá. É possível? É completamente possível. Foi utilizado? Não sei, tenho minhas dúvidas. Eu tenho uma convicção. Sobre isso eu digo, é possível que tenha sido utilizado. A outra coisa eu sei. Aconteceu pelo quê, Rafael? Bom, aconteceu por alguns fatores. E estes eu menciono aqui. Primeiro, uma presença única de uma corrente de vento muito forte, inclusive uma frente que veio da Amazônia, de muita umidade da Amazônia, junto com uma corrente de vento quente que veio ali da parte mais ao norte, e por causa do impacto da onda de calor do fenômeno El Niño, que promove essa onda de calor, né, advinda do aquecimento das águas, né, das águas mais superficiais. Você conhece o fenômeno El Niño, eu expliquei para vocês no outro vídeo, e se chocando com essa outra onda, outra massa de ar fria vindo ali do Uruguai, da Argentina e por aí vai. Então nós temos alguns fatores, e para mim o mais importante é a negligência política. Sabendo que isso iria acontecer, foi avisado desde o ano passado e todos os anos acontecem. Todos os anos acontece. E um outro fator que tende a impactar isso, mas aí alguns cientistas vão falar que não é verdade, nós estamos diante da inversão dos polos. Nós estamos diante de um período que não se sabem, eles não conseguem explicar por que a inversão dos polos, principalmente a anomalia do Atlântico Sul, está acontecendo numa velocidade tão significativa. Eu não quero aqui jogar tudo no liquidificador para vocês, mas só estou pontuando este fator também. Fatores preponderantes é a questão cíclica El Niño, uma massa de ar que veio da Amazônia, juntamente com um calor excessivo na parte mais ao norte, dinâmica de deslocamento de massa de ar quente e fria, né? A própria geografia do Rio Grande do Sul não favorece muito, as bacias hidrográficas ali, e onde elas desaguam, e a própria urbanização também não favorece impermeabilização do solo, não favorece a dinâmica de escoamento de toda essa água, desse dilúvio que aconteceu lá, mas também não excluo esses outros fatores que mencionei para você. Só não vou dar mais dados, mais fatos, porque a gente tem que ter muita cautela, principalmente tratando-se de redes abertas. Vão lá, assistam a aula e o debate eu lancei lá com muitos dados e fatos. Vou parar por aqui, desculpe o vídeo longo, um grande abraço, tchau, tchau.